1996, Gabinete de Informação da Lipor. Como é que surgiu esta ideia e qual era o objetivo? Ir falando. Então, posso começar? Quem começa? Sim, a ideia surgiu com o projeto de construção da nossa central de valorização energética. Quando se começou a pensar, quando a organização pensou em construir uma central de incineração, perceberam logo na altura a necessidade de se envolver e informar toda a comunidade envolvente. Portanto, o Gabinete de Informação, mais tarde Gabinete de Informação Lipor, o GIL, nasce com esse propósito de informar e, no fundo, posicionar-nos como organização transparente, no sentido de dar todos os esclarecimentos à comunidade local sobre essa fábrica que iria nascer ali na zona de Crestins. Todo o processo de envolvimento começa muito antes, portanto acho que nós já fomos muito inovadores nesse sentido. Talvez o primeiro programa da Lipor seguramente, mas se calhar do país, ao nível do setor dos resíduos, o primeiro programa de envolvimento de stakeholders na construção de uma fábrica, por ser uma central de incineração, trazia alguns desafios, não é? Querem acrescentar mais alguma coisa? Sim, na realidade era um bocadinho isso, não é? Era preciso haver ali como que uma primeira linha para que as pessoas tivessem também um sítio onde pudessem esclarecer as suas dúvidas e preocupações, não é? Porque ouviam falar que ia surgir uma fábrica nova ali, mas não sabiam o que era, nem como era. E nós tínhamos toda a informação no gabinete, tínhamos a maquete da central, tínhamos planos, tínhamos, digamos assim, toda a informação que permitia depois dar a melhor explicação aos cidadãos que nos procurassem nesse sentido. Outra questão importante foi este processo que culminou depois com a existência do edifício, onde o Gabinete de Informação Lipor trabalhava. Antes disso, ainda já tinha havido um processo na escutação pública que foi necessária para se, digamos, validar a construção da obra. Naquela zona, eu nasci e vivi exatamente ao lado de onde está agora a Central de Valorização Energética, e já antes desse processo houve um conjunto de trabalho feito a explicar à população envolvente qual é que seria o impacto que tinha aquele tipo de unidade. Foram convidados diversos especialistas que foram explicando um pouco aquilo que seria, que seriam os desafios, como a Paula estava a dizer, que uma central daquele tipo ia provocar na zona e na envolvente, e portanto já tinha havido um trabalho anterior que depois culminou com a aprovação da obra e com o Gabinete de Informação que permitiu, durante o processo de construção da mesma, ir dando alguma informação às pessoas que procurassem saber mais informação acerca do projeto. Muito bem. E se pudessem voltar a 1996, o que é que cada um de vocês diria ao vosso eu do passado no primeiro dia do Gabinete de Informação? Isso é uma pergunta difícil. Olha, eu lembro muito bem do primeiro dia. Entrei eu e o Nuno, lembro perfeitamente. Na verdade, foi praticamente, no meu caso, praticamente o meu primeiro emprego. Já tinha tido algumas experiências, mas de part-times e coisas do género, de verão, enquanto estudava. E era um desafio grande, mas eu entrei muito expectante, sem saber muito bem o que é que ia fazer. Sabia que, para que é que servia o gabinete, qual era o âmbito e tudo isso, mas foi muito interessante porque nós entramos numa fase de transição da Lipor, onde se começava realmente a construir as fábricas. Em 99 foi inaugurado o Centriais, esta fábrica em 2000, portanto nós entramos numa fase de transição, no fundo, de implementação de um modelo totalmente novo para o tratamento dos resíduos. Portanto, nesse aspecto também tivemos sorte. Agora, o que é que eu diria? Olha, eu não sei se dizia muito diferente. Eu
Esse ano no gabinete eu tive cerca de um ano e meio, talvez lá em Crestins. Depois tive a oportunidade de vir cá para baixo para organizar uma conferência internacional, outros caminhos. E foi um ano de muita aprendizagem pessoal, essencialmente pessoal, porque não foi fácil para nós. Nós estávamos lá, éramos os três, mais outra colega, a Elsa, que não está hoje aqui connosco, mas saiu há 2 anos, talvez, a Elsa Teixeira. Aliás, quando nós entramos, a Elsa já cá estava, há cerca de 2 meses. A Elsa entrou em outubro, não foi? Não, nós entramos em dezembro, o Henrique em janeiro, estava o Abílio já estaria há 1 ano e meio, talvez, e era o nosso coordenador. Mas nós estávamos lá longe de tudo que se passava aqui. E, portanto, foi um ano, para mim, de grande aprendizagem pessoal e também profissional. Muito do que eu hoje sou, nomeadamente como gestora de equipas, aprendi nesse ano e meio, curiosamente. E, portanto, teve coisas muito boas, mas também teve coisas desafiadoras. Não quero dizer menos boas, mas desafiadoras. Foi um grande desafio. Portanto, eu diria, olha, entra, rapariga, estiveste no caminho certo. Portanto, é um pouco isso. Não sei. Eu posso dar uma nota que eu, quando entrei, cerca de 2 semanas, 3 semanas depois da Paula e do Nuno, em janeiro do ano seguinte, e eu entrei num regime de part-time. Eu, na altura, estudava e fazia um regime de part-time, só meio tempo, com os colegas. E foi interessante. Eu lembro-me perfeitamente dos nossos primeiros momentos do Gabinete de Informação, ao contrário até do que se poderia esperar e do que se calhar aconteceu em situações semelhantes noutros quadrantes. A construção de uma unidade daquele tipo, em teoria, ia implicar muita pergunta, e então nós estávamos lá um pouco para tentar suportar todo esse impacto mas de facto, como o projeto foi muito bem trabalhado antes de ser aprovado junto da população, esse impacto não foi muito visível. Nós servimos ali muito mais também de apoio a todo o projeto de planeamento e construção da obra, conhecemos muitas equipas da área da construção da fábrica e foi um pouco isso. Agora, foi o meu primeiro emprego na altura também, e eu tinha uma vantagem, que eu vivia ali literalmente ao lado, que eu nasci e ainda vivo ali naquela zona, e pronto, e na altura já estava o Nuno, a Paula e a Elsa. O Abílio, embora fosse o nosso coordenador, estava muito mais tempo aqui e ia passando algumas vezes lá, mas não tenho que admitir que à data, até por ter sido a minha primeira experiência, por ter sido ainda por cima no regime de part-time, que pouco depois também se alterou, não vou dizer que imaginava que era um emprego para a vida, mas a partir do momento em que passei a um regime de tempo completo e vim, como a Paula, pouco tempo depois também aqui para este polo, não tive dúvidas de que estava no sítio que queria. Eu acho que se fosse para dizer alguma coisa, o que eu diria era força, porque vocês vão levar isto a longe, não é? E vemos hoje em dia, realmente trouxemos, não é? Foi uma sementinha que nós realmente colocámos e que acabou por trazer ali fora onde está hoje. Obviamente não fomos só nós, muita gente que entrou e saiu e participou no projeto e teve papéis importantes, mas é engraçado ver, não é? Foi o início de muita coisa. Foi o início de muita coisa, portanto eu diria isso, força aí que vocês vão levar isto a bom porto. Sim. Muito bem. E qual foi o momento mais marcante ou mais emocionante? Algum momento que vos fizesse pensar, é isto, estamos mesmo no caminho certo? Sim, nós passamos por momentos muito interessantes no gabinete. Isto que o Henrique disse, por exemplo, estávamos à espera de muito mais gente a vir perguntar, realmente o processo foi todo muito bem feito e hoje ainda é um case study. Mas ligamos muito à comunidade local, há pessoas que de repente nos iam lá levar coisas, gostaram de nós, era giro.
mas há um momento que eu gravo na minha cabeça que de repente, quando descobrimos quem era aquela pessoa, entramos um pouco em pânico. Então houve alguém que foi lá, mais informado, queria consultar o estudo de impacto ambiental, queria consultar o projeto, com perguntas muito incisivas, bem, com um conjunto de questões até muito, não era técnico, mas até parecia ser alguém mais técnico, e nós respondemos, sem problema nenhum, e quando viemos a detectar, era um jornalista até hoje bem conhecido na praça, não vou dizer quem é, e nós ficamos em pânico. Lembro que ficamos em pânico, tentamos ligar cá para baixo, quando depois detectamos, já não me recordo se foi no próprio dia que detectamos, no dia a seguir, daquilo para nós parece que foi algo extraordinário que tinha acontecido. Será que nós dissemos tudo certo? Será que nós dissemos isto vai ter um impacto muito grande no jornal? Era um jornalista do Jornal Notícias, tinha muitas desconfianças sobre a fábrica e, portanto, foi algo que mexeu muito connosco e que nos testou ali muito no limite. Agora, passamos coisas muito interessantes. Nós ligamos a todas as entidades que passaram por lá, porque de repente ali passou também a ser o escritório do projetista, da fiscalização, ligámos às pessoas da obra, éramos convidados para os jantares de Natal nos estaleiros. Portanto, há todo um conjunto de situações pelas quais passamos, foi muito interessante. E depois também a ligação que criamos muito entre nós, porque na verdade criamos uma ligação muito forte. Estávamos ali, os 4, mais o Abílio, os 5, efetivamente, em especial entre os 4, porque o Abílio, o trabalho dele era muito mais aqui, havia uma cumplicidade grande e uma tentativa de nos ajudarmos uns aos outros. Há uma coisa gira. O nosso primeiro ordenado, que isto vai ser fantástico, eu vou dizer que isto na cabeça desta nossa malta também não, nós recebemos o primeiro ordenado num envelope, em dinheiro. E então o Abílio levou o envelope de cada um e distribuiu-nos o envelope. E nós, com alguma vergonha, fomos cada um para o nosso cantinho, lembram-se disso, contar as notas, percebem? Portanto, é algo marcante e ainda recebemos durante algum tempo em dinheiro. Isto hoje é impensável e impossível. E também não foi assim há tantos anos, também não somos jurássicos, não é? E pá, foi uma coisa que contar as notas foi assim uma coisa, não é? Lembram-se disso, foi mesmo espetacular. E realmente, pronto, eu acho que há muita coisa que nós podemos partilhar, mas é como diz o outro, o que aconteceu em Cristins fica em Cristins e assim se vai manter. Mas realmente acho que essa parte da cumplicidade, e foi, acho que isto que o Nuno diz, foi o iniciar muita coisa, foi o iniciar das visitas às fábricas em que foi o Nuno que começou esse projeto, a educação ambiental também. Nós começamos a olhar para fora, a ir às escolas, e foi muito mais a Elsa, eu e o Henrique estávamos mais residentes, portanto foi o início também da expansão e da entrada de pessoas licenciadas na organização, porque era o Dr. Abílio, era o Dr. Leite, o Abílio, e eram mais 2 colegas que estavam cá, que era o engenheiro Justino e o engenheiro Branco. Acho que não havia muito mais gente, e a partir daí as oportunidades foram surgindo, nós também as fomos criando, e hoje a área da educação ambiental é a área que vocês conhecem, a área da comunicação é o que é, da sustentabilidade, que não havia nada disso. O Henrique depois foi para a área mais técnica, para o centro de triagem, o Nuno também passou por várias áreas. Portanto, está aqui algo que marca muito também a nossa vida, porque nos mantivemos cá, exatamente porque foi sempre desafiador. Dia da manhã logo se verá, mas foi um bocadinho isso. Eu tenho um conjunto de momentos que me ficaram muito marcados, até um pouco pelo meu gosto, pelas questões ligadas à engenharia, e aquela obra, do ponto de vista da engenharia, é uma enciclopédia, literalmente, porque foca todos os fatores importantes na área da engenharia. Então, estávamos rodeados por um conjunto de pessoas com conhecimento técnico brilhante, muito acima da média. E lembro-me perfeitamente, na altura em que estavam a colocar o betão naquilo que é hoje a fossa que recebeu
que recebe os resíduos na Lipor 2, que é uma coisa assim gigantesca, foi toneladas de betão que foram sendo colocados e que fizemos uma visita assim de relance, que nós estávamos todos assim muito bem vestidinhos e que eu levei assim um pequeno banho de cimento e que nunca mais me esqueço desse dia. Mas lá está, um pouco, até se calhar um bocadinho por aquilo que era a minha vontade de conhecimento nessa área, não me vou esquecer nunca do conjunto de pessoas que ligados muito mais à obra e que foram de um ensinamento acima da média. Ainda há pouco estávamos a falar do engenheiro Táctil, que era uma pessoa do mais brilhante que eu já conheci, como em termos de personalidade e mesmo do ponto de vista técnico, e são coisas que eu não levo para a vida, seguramente. Eu acho que um dos momentos de viragem, portanto, nós estávamos ali para conseguirmos efetivamente prestar uma informação e um apoio às populações, mas começámos a pensar o que é que poderíamos fazer um bocadinho mais além disso, e então decidimos ir nós às próprias escolas. Portanto, começámos pelas escolas da Maia e Matosinhos, e eu e a Elsa começámos a ir às escolas e a pedir às escolas para nos deixarem lá ir. Portanto, que era o que era preciso, porque os professores não faziam ideia de que é que nós íamos lá fazer, quem éramos nós ou o que quer que fosse. E houve uma altura em que já não éramos nós que nos estávamos a impor à escola, a dizer, olha, nós vamos aí, vamos fazer isto, vamos explicar. Não, depois o trabalho começou a crescer e houve uma altura em que já eram as escolas a pedir-nos a nós. E eu acho que aí fez toda a diferença em termos daquilo que era o nosso trabalho. Ou seja, nós aí vimos, ok, efetivamente isto tem pernas para andar, isto é uma questão importante e há efetivamente esta necessidade, porque já nos estão a pedir para efetivamente nós íamos com aqueles projetores de acetatos gigantes e com as malas todas atrás, portanto era uma coisa impensável em termos de logística, e começou assim, não é? Nós íamos à escola e dizíamos, olha, nós queríamos fazer, podemos, não sei se dá, não sei, e depois lá não iam, e depois a partir de certa altura já eram as próprias escolas que nos pediam a nós para ir, e portanto acho que aí foi o clique em que, ok, isto realmente faz sentido. Chegou o nosso coordenador, 96. Olha, mostra lá o que é que trazes. Olha, o nosso primeiro caderno. Queremos falar sobre isso? Não, isto foi o primeiro, o nosso primeiro, digamos assim, não é? Objeto que fizemos. Do merchandising. Dentro do material de divulgação que a gente começou a produzir, tivemos a primeira campanha, foi lá com o Miguel, não é? Sim. O Miguel Otto, tínhamos alguns elementos, alguns materiais para distribuição, etc. E este foi depois, o primeiro, tínhamos mais, tínhamos isto, tínhamos também um flyer Zeco e tínhamos uma coisa qualquer, não sei, que foi com aquele tipo, que era o desenhador, na altura, que trabalhava para a Câmara da Maia, esqueci-me o nome dele. Acho que era o Perdigão. Talvez, se calhar. talvez. Que nos fez 3 ou 4 objetos distribuindo às pessoas e tal, para nos darmos a conhecer, e uma das coisas era um caderninho escolar, não é? Na altura já os caderninho escolar, pá, e eu ainda encontrei isto lá em casa, eu devo ter mais qualquer coisa. De certeza que tens. Tenho lá mais qualquer coisa, mas este, pronto, para verem que é verdade, como o meu filho começou a escrever. E portanto, eu depois apanhei e disse, não, este não podem escrever neste. E portanto, eu guardei. Eu ontem andei à procura e encontrei, sabia mais ou menos onde estava. E de apanhar mais qualquer coisa de alta. Já não tudo. Mas pronto, foi um dos primeiros materiais de divulgação que nós tivemos. Foi este tipo de caderninhos que dávamos às pessoas que nos visitavam, etc. Acho que era o Perdigão, era um tipo assim alto, não é? Era. Pronto, acho que era. Muito bem, prosseguindo aqui o guião, há assim aquele momento em que vocês pensam, isto nunca vai funcionar? Um momento em que nunca vai funcionar? No decorrer do projeto, estavam a fazer o caminho e há ali alguma coisa em que vocês pensam que o projeto não vai funcionar? Não, posso? Claro. Não tiveste antes? Não, eu acho que há um momento, não sei se eles já falaram,
há um momento marcante que vai um bocadinho ao encontro disso, na minha opinião, que foi, quando nós nos estávamos a organizar, e há bocadinho o Nuno falava disso, portanto, nós tentamos criar aqui alguns circuitos, não é? Com as escolas, com as outras empresas, as que trabalhavam connosco na reciclagem e tal, para ver como é que nós podemos entrar e ajudá-los na parte da sensibilização interna e depois como é que eles também potenciavam isso junto dos clientes deles, etc. E há um momento que vai coincidir mais ou menos nesta altura, em que nós deixamos, de certa forma, ter o apoio da malta da campanha do Pardaleco, não é? Sim. Lipor para um mundo melhor. Lipor para um mundo melhor, e que ficámos ali um bocadinho, e agora o que é que fazemos a seguir? E o que fizemos a seguir, há um momento, para mim, é chave, porque ficámos muito agarrados àquilo que tinha sido a gênese da nossa Constituição, que era divulgarmos o projeto Lipor 2. E o projeto Lipor 2, portanto, estava a andar, grande vapor, não é? Construção, obra para a frente, obra para trás e tal. E há um momento, efetivamente, em que, eu acho que notamos todos, em que ficámos ali um bocadinho perdidos, ou seja, isto é um gabinete de comunicação, sensibilização, ou é um gabinete que vai apoiar uma obra? E eu julgo que há aqui um momento-chave, que depois coincide com uma ida minha para a Turim. Eu acho que nessa altura não foste tu, foi a Elsa, foi a Elsa que foi comigo. Uma ida minha a Turim, num projeto que estávamos a apoiar em termos de comunidade europeia. Fui contigo depois a Marrocos. Certo. Então foi a Elsa que foi comigo. Fui a Turim e num jantar, aqueles jantares que eles depois nos oferecem no último dia. Senhor Palheiro. Senhor Palheiro e companhia. A companhia, efetivamente, eram duas meninas, com todo respeito, eram duas meninas, para grande surpresa minha, na altura, elas sabiam mais do sistema, aparentemente, sabiam mais, em termos de comunicação, do que era o projeto de Turim, o que é que Turim fazia na área dos resíduos, como é que Turim comunicava tudo isto, do que propriamente os dirigentes que estavam também nessa mesa connosco. E eu retive muito essa imagem. Quando cheguei cá, falei, até a Elsa também ouviu, mas falei também com a Paula e disse, nós temos aqui, efetivamente, uma forma de darmos aqui este salto, que era vocês deixarem-se estar única e exclusivamente focadas no projeto da Lipor 2, mas tentarmos também perceber um pouco como é que a Lipor como um todo pode comunicar e apoiar tudo isto ao nível da comunicação e da sensibilização. E eu acho que este foi o clique que nos levou depois àquilo, a muito daquilo que é hoje, agora hoje completamente diferente, mas o que nos abriu um bocadinho a porta. Curiosamente, logo a seguir, tivemos uma grande conferência internacional aqui no Porto, já não me lembro o nome. Sim, a da CR Plus, feito com a CR Plus, na Alfândega. Na Alfândega, exatamente, na Alfândega, em que, de certa forma, nós ensaiámos um bocado isso, ou seja, as poucas pessoas que tínhamos na parte do gabinete, além de estarem diretamente na organização, porque quem organizou isso também foi ainda os gajos da DMP, não foi? Já não me lembro quem foi. Não, já não. Eu acho que já fomos nós sozinhos. Já não me lembro. Com apoio de fornecedores. Era isso, já não me lembro. Mas pronto, nós integramos bem esse grupo e lá está, começamos, de certa forma, a acompanhar alguns convidados, a falar com eles, a perceber a coisa. E acho que foi aí que mudámos um bocadinho a nossa filosofia inicial. Começamos a perceber o sistema, lá está, foi o grande momento de viragem, e que estávamos a implementar aquilo que chamamos o projeto, o sistema integrado da Lipor, que ainda hoje, não é? Isso. E houve essa visão da própria administração e tudo isso, de perceber que não bastava ter fábricas, não bastava ter as melhores fábricas com as melhores tecnologias. Porque nós inauguramos em 99 o CT, sim. Em 2000 a Central e depois em 2005 a Central de compostagem.
mesmo a inauguração, desculpa, a inauguração da Central de Valorização Energética foi algo único e extraordinário que nós fizemos. Já fizemos muitas inaugurações, mas como aquela, foram 3 dias de inauguração. Mas com tudo que vocês possam imaginar, de dimensão, de convidados de todo o lado, nacionais, europeus, internacionais. Fizemos uma exposição, que é a exposição Conhecer o Lixo, uma exposição que itinerou pelos vários municípios, pelos 8 municípios. Eu acho que até hoje nunca fizemos mais uma exposição como aquela, que era dar a conhecer, o sensibilizar, o formatar o cidadão para a quantidade, já falávamos na quantidade de resíduos, já falávamos como é que podíamos encaminhar da melhor forma. Pronto, portanto, ali foi muito nascer de toda esta área de suporte ao desenvolvimento do projeto, depois de toda a componente das fábricas. Foi muito isso. Também deixo aqui uma nota, porque nessa altura, enquanto acontece toda esta mudança que a Lipor começou a materializar a partir desse momento, nessa mesma altura, aqui no polo de Irmesinho, ainda se mantinha o aterro em funcionamento, aqueles problemas todos associados aos cheios que existiam quando nós chegávamos aqui, ou seja, ainda comungamos, ou seja, esse momento, ainda comungamos com esse período muito crítico nesta área aqui, que entretanto depois começou a ir sendo resolvido, mas que foi algo importante. E lembro-me perfeitamente de um momento muito interessante, o Abílio vai se lembrar seguramente, é que uma vez alguém terá convidado a Lipor para ir para participar num seminário sobre resíduos hospitalares, porque na altura havia na imprensa assim, tinham saído umas notícias de que a Lipor recebia umas cinzas resultantes das queimas que aconteciam no Santo António, se não estou em erro, não sei assim. E eu lembro-me na altura que o Abílio não conseguia ir e ligou-me, pediu-me para lá ir, e eu acho que passei dos momentos mais desafiantes da minha vida, porque aquilo era todo um mundo desconhecido. E depois, entretanto, lembro-me perfeitamente que lá no meio da plateia surge uma pergunta daquelas para enrascar, literalmente, nunca mais me vou esquecer desse momento, porque aquilo depois teve algumas repercussões. Por acaso estavam lá pessoas que assistiram àquilo que eu tinha respondido face a essa pergunta, porque eu disse que as decisões políticas na Lipor eram tomadas com base técnica e a coisa, mas lembro-me perfeitamente desse momento, e acho que foi, sem dúvida, o momento em que eu percebi o peso que já tinha uma instituição como esta, já à data, que já, mesmo do ponto de vista público, tinha um peso bastante importante. Lembro-me desse momento perfeitamente. Não queres acrescentar alguma coisa? Não, assim não me recordo de nenhuma altura em que pensasse que o projeto poderia ir pela água abaixo, como se costuma dizer. Não vejo assim, porque sempre foi uma coisa que foi feita com tranquilidade, com os pés bem assentes na terra, e portanto as coisas foram evoluindo de uma forma sustentável, como nós costumamos dizer, mas que realmente era isso que acontecia. Portanto, nunca houve assim, há sempre dúvidas e há sempre questões, mas mais pontuais do que propriamente que as coisas vão correr mal para a vida. Muito bem. E eu lamento insistir, mas eu preciso aqui de alguns momentos inesperados e assim até engraçados que pudessem ter passado. Nós tivemos lá que fomos ameaçados. Entrou lá alguém muito zangado e que fomos claramente ameaçados. E novinhos que éramos tão pequeninos, ficamos em pânico, mas ameaçaram-nos mesmo. Depois ligámos ao Abílio, um senhor já com uma certa idade, que não queria lá a fábrica e que entrava lá com uma arma, mas acho que apesar de tudo nós conseguimos dar a volta. Outros momentos engraçados, era a dona Filomena em frente, que tinha um campo de cultivo e sempre que tinha couves e coisas do género nos oferecia imenso. E a mãe do Henrique mandava-nos sempre também lanchinhos. Como o Henrique morava lá perto,
era assim. Pá, tivemos muitos, mas alguns, como eu digo, vai só ficar, vão morrer connosco. Peço desculpa. É verdade. Fica connosco. É verdade. Sim. Não, tivemos alguns momentos engraçados, acho. Desde andar eu e o Nuno aos sábados no meio dos campos a filmar, a filmar a evolução da obra, não era, Nuno? Íamos fazer umas filmagens para o meio, porque aquilo, vocês não imaginam o que era aquele local há 30 anos atrás. Tirando aqui o Henrique, que era lá da zona, quer dizer, não tenho a noção do que era aquele sítio nessa altura. E, portanto, tínhamos algumas peripécias, não só para chegar ao local de trabalho, Sim. com estas barreiras, às vezes, que apareciam nos meios, além de outras situações. O Rico falou uma aqui, muito particular, de alguns seminários. Nós tivemos também algumas, quando começámos a aparecer, digamos assim, para falar sobre o tema ou sobre a Lipor, já muitas pessoas olhavam para nós com alguma desconfiança, porque assim, tipo, pá, lá vem esta malta para falar agora de queimar e não sei o quê, que é uma coisa que a gente não quer. E, portanto, mas rapidamente acho que percebiam que esse não era o nosso foco. Efetivamente a gente procurava consciencializar um pouco as pessoas para o problema dos resíduos em si. E houve muita transparência. Eu acho que houve sempre muita transparência relativamente ao projeto. E porque rapidamente as pessoas, e aliás nós éramos abordados, começamos a ser abordados, não sei, o nome até participou muito nisso, começamos a ser muito abordados por parte de escolas, instituições, quando a gente se propunha ir falar ou apoiar em alguma situação que eles tivessem a pensar ou que nós pudéssemos propor, eles rapidamente derivavam para outras coisas. A primeira coisa era a água, não é? Portanto, nós começámos a alargar, de certa forma, o nosso leque. Então, deixámos de estar focados únicos nos resíduos, começámos a falar das questões da água, das questões do ar, das questões da saúde pública, não é? Porque havia o problema do que é que este tipo de fábricas, este tipo de instalações ia provocar naquelas populações ali à volta. E eu julgo também que conseguimos reunir à nossa volta um conjunto de entidades que, com credibilidade, não é? Com credibilidade e transparência, que nos iam apoiando nestas divulgações e nos dados que nós transmitimos, aquilo que apresentávamos, etc. E, portanto, acho que também... Tivemos o primeiro site, não é? Ainda Sim, assim, onde publicávamos, partilhávamos aquilo que eram os resultados do programa de monitorização externa. Portanto, começou a haver uma certa divulgação a partir daí. Pronto, agora, há 30 anos atrás era assim uma coisa. Claro, era o que era. Era o que era, não é? Era o que era, portanto, era um bocadinho feito com prata da casa, um bocadinho assim, feito sem grandes conteúdos em termos até de imagem, etc. Mas tudo isso depois evoluiu a partir daí, acho que foi uma boa base que se começou a construir e aliás, a prova mostra, hoje ainda temos no nosso site esse tipo de informação, ainda continuamos a alimentar com essas coisas e, portanto, acho que é uma coisa útil e que nasceu também aqui. Sim. Eu tenho um momento que nunca mais me vou esquecer, a Paulo e o Nuno vão rir-se seguramente, porque, como falávamos há pouco, o impacto que teve a necessidade de informação por parte da população da envolvente não foi muito significativo, até pela robustez com que o projeto foi sendo construído. E lembro-me perfeitamente do primeiro fax que nós recebemos. Não me vou esquecer nunca desse momento, porque foi aquele momento, sabem, que é receber um primeiro fax. Então estávamos nós os quatro, o Abílio na altura estava cá em baixo, e foi aquele sonzinho que o fax fazia cada vez que chegava e ficamos todos assim, tipo, a olhar uns para os outros, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Foi um momento que eu ainda hoje nos comentámos muitas vezes por brincadeira, que eu levo para a vida,
primeiro fax, que quase que tínhamos que discutir quem é que ia fazer os 2 buraquinhos para colocar dentro da capa e quem é que levaria a capa para o arquivo, coisas assim, não me vou esquecer nunca desse dia. Em termos de peripécias, eu acho que quando começámos a ir às escolas tudo era uma peripécia, não é? Portanto, vocês imaginem, nós para um ateliê de reciclagem de papel tínhamos que levar o tal projetor de acetatos, não é? Que era uma coisa gigante, levávamos uma varinha mágica industrial para podermos moer o papel, levávamos uma bacia gigante, levávamos uma máquina de passar a ferro gigante para depois secar as folhas. Portanto, agora imaginem uma pessoa entrar numa sala de aulas de meninos pequeninos, aquilo tipo, quem são estes senhores, o que é que eles vêm aqui a fazer? Sim. Então acho que era sempre que saíamos para uma dessas visitas a uma escola, era sempre... Já o projetor da cidade era um desafio. Só o projetor era um desafio. O projetor, a bacia, a varinha mágica, a máquina de passar a ferro, os kits, lá os marcos para fazer o papel, era efetivamente uma peripécia constante. E depois, pronto, tinha sempre o lado bom, que era quando os meninos viam as folhas de papel e podiam escrever, ficavam todos contentes, porque estamos a falar numa altura em que não havia internet, ou havia pouco, né? Portanto as pessoas não tinham noção, não tinham ainda noção, os miúdos não tinham noção de uma série de coisas que fomos nós que fomos levar pela primeira vez. E, portanto, Ainda havia fax na altura. Eu nem sei se nós logo no início tivemos computador fixo para cada um de nós. Eu tenho a ideia que não tivemos logo, pois não? Quer dizer, isso hoje é impensável. Só tínhamos 2 computadores. Tal, era, não é? E portanto, foi muito engraçado. Agora... Um foi logo roubado. Exato. Foi muito engraçado. Agora, só para terminar, só 2 perguntas com resposta muito rápida. Em 96, imaginavam que em 2025 ainda trabalhavam na área dos resíduos, da educação ambiental? Ainda trabalhavam nesta área? Quer dizer, eu não te consigo responder se em 96 eu projetava que ia estar estes anos todos na organização. Acho que não projetava isso e não projetava muito menos o peso, a dimensão que o eixo da educação, da comunicação e da sustentabilidade tem na organização. Não, porque quando começamos não foi por aí. Aí depois tudo evoluiu-se. Houve depois todo esse caminho e eu depois orientei-me mais para a comunicação, depois eu tornei-me a encontrar com a sensibilização e a educação. Não projetaria, ainda bem que não, porque por isso é que ainda se calhar cá estou. Porque se nós projetarmos, eu hoje estou aqui, daqui a 30 anos ainda quero estar ali, acho que o caminho não teria sido o mesmo, não é 30, 28, sim, não é? 29, pronto, ok. Não, foi este crescimento da organização e este caminho que nós tivemos que trilhar, que também realmente eu acho que nos faz continuar aqui, senão, se calhar, às tantas não estaria. Foi esse desafio de criar. Foi o momento, nós também tivemos sorte, entramos no momento em que a organização estava a transformar esse paradigma, mas nós também acho que contribuímos muito para essa sorte, nós e todos os que trabalharam e trabalham cá, acho que isso é... Eu seguramente que não, eu acho que o momento a partir do qual, em que comecei a olhar mais para esta área como, digamos, carreira, foi na altura em que venho para esta unidade, que este centro de triagem que temos aqui ao lado foi inaugurado e começou, digamos que a operar, e na altura eu vim aqui acompanhar também um pouco este processo, mais na área da logística e tudo. Foi a partir daí, mais ligado ao chão de fábrica, mais um bocadinho ligado ao processo industrial, que eu fiquei com a ideia de que era um processo que iria ter, provavelmente, um caminho longo. Foi esse o momento. Sim, na altura acho que não tinha a mínima ideia. Estava completamente de espírito aberto, portanto, estava no momento a trabalhar e estava, digamos assim, aberto a tudo. Portanto, não fazia ideia que 20 e muitos anos depois ainda estaria aqui
na mesma área ou noutra área, portanto passei por várias áreas mesmo dentro da organização, mas naquela altura nem sequer se pensava, eu nem sequer pensava nisso. Nós também acompanhamos muito, eu acho que isso também é interessante. A evolução da Lipor, mas também a evolução do setor no país. O país, nesses 20 anos, deu um salto brutal naquilo que era a forma de gerir os resíduos e realmente é um mundo. Acho que temos que dar agora esse outro salto, não é? Era importante que agora olhássemos para esse outro salto. O país precisa disso neste momento, mas esse e também nos ligou com muita gente. Isto, quando eu digo, nós ligamos com muita gente, até costumamos brincar, isto é um mundo. Realmente que não há um seminário em que nós não vamos, não encontramos pessoas que ainda se mantêm, que nos conhecem desde então, nós os conhecemos desde então e é interessante isso, esse ecossistema é muito interessante. Portanto, houve aí uma série de fatores que ajudaram a que nós nos mantivemos mantendo, resistentes. Nestas situações, porque é um bocadinho verdade isto que a Paula estava a dizer, e eu falaria se calhar em dois momentos. Aquilo que já foi o passado, que efetivamente esta área e este setor era muito reduzido em termos de pessoas, e como a Paula diz, é verdade, quer dizer, nós hoje viajamos muitos seminários, quase todas as semanas há um seminário, não é? Depois, antigamente tínhamos 1 ou 2 por ano e pronto, pouco mais. E, portanto, mas ainda hoje, pessoas que iam a esses seminários ainda hoje estão, ou noutras empresas, mas ligadas ao setor, e são as mesmas coisas. E, portanto, efetivamente, isto é um bocadinho a quem chama resiliência, eu chamaria paciência. Um bocadinho a paciência no meio disto tudo, para a gente acompanhar. E paciência porquê? Porque se nós refletimos, nós que estamos aqui, se refletimos um bocadinho o que eram os seminários, quando digo seminários, os temas, e o que se falava nesses seminários, nessa altura, infelizmente, ainda hoje sou falar das mesmas coisas. E, portanto, eu não sei se a atualidade é assim tão atual quanto isso. Porque se nós refletimos um bocadinho o que nós ouvimos hoje, porque, primeiro, muitas das pessoas que há 20 ou 30 anos apareceram nos seminários são os mesmos. E há 20 ou 30 anos que eles dizem as mesmas coisas. E, portanto, eu não sei, sinceramente, como é que isto como é que vai dar a volta. Porque, é como a Paula diz, isto precisa efetivamente dar uma volta. Porque, se nós refletimos o que é que se discutia há 30 anos atrás, os valores de contrapartida da SPV, o problema dos aterros, o problema das triagens das metas da reciclagem, que já na altura não se cumpriam. E a gente começou a fazer uma retrospectiva daquilo e eu ouvir um bocadinho assim, isto são temas que se arrastam. Pronto, se calhar não é com o projetor da status, é com outros meios, mas o tema, eu diria que é basicamente o mesmo. E isso foi efetivamente um desafio para mim, foi tentar, no dia-a-dia, no trabalho que a gente vai desenvolver, foi também tentar perceber como é que este conjunto de coisas se vão resolver, se é que algum dia se vão resolver. E foi um bocadinho isso que me atraiu a continuar no setor e a tentar perceber como é que um grupo de alguns jovens na altura poderia apoiar e auxiliar a dar um contributo, seja ele qual fosse, para resolver isso. Julgo que fizemos bastante trabalho nesse sentido, porque tudo isto que já se falou aqui, desde começar a ir às escolas, desde começar a fazer seminários novos, organizados por nós, naqueles temas que nós gostávamos que evoluísse. Trabalhar a marca, a envolver pessoas internas e externas cada vez mais, a dar-nos um bocadinho a conhecer, não só internamente, mas também externamente, ao nível da Europa, porque começámos a participar em várias associações da Europa, sim, não é? Ainda hoje somos membros E continuamos ativamente a participar.
Portanto, tudo isso julgamos nós que foi ajudando a ter aqui mais informação e mais elementos que permitam efetivamente ter alguma evolução no setor. E foi, da minha parte, foi um dos motivos de ainda estar cá, foi isso, foi o gosto por o setor, foi o gosto de tentar perceber como é que podíamos ajudar, como é que podíamos cada vez ser melhores nesta questão, e foi isso que me foi também ficando aqui. Claro que tive sempre o apoio não só destas 3 pessoas que estão aqui comigo, mas de outras pessoas, umas já cá não estão na organização, outras nesse caso se mantêm. Tive sempre um apoio muito grande dessas pessoas e, portanto, também foi um dos motivos que me levou a ir arrastando, arrastando neste tempo todo. Muito bem. Para terminar, e uma resposta assim direta. Numa palavra, qual é o sentimento ao recordarem os vossos tempos em 1996 no Gil? Só uma palavra. É orgulho. Eu tenho que dizer saudade, porque realmente aqueles momentos são irrepetíveis, sinceramente. Mas só podemos dizer Saudade. Daquilo que eu acabei de dizer, eu se calhar dizeria esperança, porque na realidade acho que foi sempre aquilo que nos motivou a tentar perceber melhor toda esta dinâmica e o setor, e tentar perceber que quanto mais não fosse pela parte da sensibilização e da comunicação, a proximidade que podíamos desenvolver com outras pessoas e com outras situações, que seria uma forma de alterar tudo isto. Só a esperança seria a palavra mais correta. Montanha-russa são 2 palavras, não Não, agora é João. Pode ser, então, emoção.